A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, esse vídeo é para falar de um caso que está repercutindo muito. Agora é dia 28 de janeiro de 2023. Os filhos do Jorge Cury, um dos anciões presidenciáveis, já falecidos da Congregação Cristã no Brasil, estão sendo todos destituídos do seu cargo, Não sei se todos, porque eu não conheço todos, ok? Mas eu vou trazer aqui para vocês, a gente vai comentar este caso. Tem o áudio do próprio Omar Cury, vou colocar aqui para vocês ouvir o próprio áudio dele, tá? E tem um comunicado da Irmandade, o povo da região eles têm os seus grupos de WhatsApp, eles emitindo nota, tá? E a gente vai fazer os nossos comentários aqui, ok? Então eu vou colocar primeiro o áudio do Omar Cury para vocês poderem ouvir, certo? Eu quero que vocês ouçam o áudio dele, ele mesmo falando sobre o caso, Eu acho que fica melhor assim. Depois eu vou colocar o comunicado da Irmandade da região, Da região ali, e aí sim a gente tece os nossos comentários aqui. Tá tudo bem? Então ouça aí, esse áudio é do próprio ancião Omar Cury. Ele emitiu para a Irmandade, o povo que o conhece, o povo que está com ele. Então, esse áudio, tá? É ele dando as suas explicações e satisfação à igreja. Ouça esse áudio aí e aí em seguida a gente vai colocar o comunicado da Irmandade. Deus abençoe. Segue aí, ouça aí no áudio. A paz de Deus. Quem vos fala é o irmão Omar. Como é do conhecimento de parte da Irmandade, no culto de quinta-feira passada, dia 26, esteve congregando no Canindé um servo de Deus mais antigo e comunicou sobre o meu afastamento no Ministério de Ancião por motivo de quebra do Código de Ética do Ministério. A Irmandade toda nos conhece, por 30 anos estivemos juntos, servindo a Deus nesse ministério, onde nós aprendemos juntos, irmãos, da parte de Deus, sobre o amor de Cristo e sobre o caminho para tão grande salvação. Confesso diante de Deus e de todos vós de ter uma consciência pura e de que nada desabona o nosso testemunho. O que houve, irmãos, que faltei ao expressar algum ponto de vista com relação à instituição, e por cuja falta eu peço perdão a toda a cara Irmandade e ao ministério em nome do Senhor Jesus. Peço que orem a Deus por mim e minha família. E peço que ninguém desanime na fé, pois o mais importante é chegarmos ao fim com as nossas almas de pé diante de Deus. Estaremos sempre juntos na nossa congregação, unidos na mesma comunhão como sempre estivemos. Vosso irmão em Cristo, Omar Cury. Deus abençoe. Bom, irmãos, você acabou de ouvir o próprio ancião Omar Cury, dando um retorno, uma satisfação à igreja. Nada mais correto, nada mais digno dele mesmo se expressar, ou seja, dizendo ao povo o motivo da sua saída e pedindo para que eles permaneçam firmes, tá? Isso foi muito bom,
muito correto, muito justo da parte dele, né? Vale lembrar 2 pontos que a gente tem que observar aqui. Primeiro, o Omar Khoury, né, dizendo que ele foi afastado por quebra do Código de Ética Ministerial. Existe um Código de Ética Ministerial que a Congregação Cristã no Brasil inaugurou agora por esses dias atrás, por esses anos agora atrás. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado, né? Eu não sei se vocês lembram, foi avisado que teria um código de ética para eles assinarem. É tipo de um braço do regimento interno da associação. A Congregação Cristã no Brasil, ela é uma associação, tá? Instalada no terceiro setor, tá? Das leis que regem as associações. É uma instituição religiosa, né? E também, eu não sei se vocês lembram, a troca do estatuto que ocorreu em 2013, né? Ali meados, não me lembro, fevereiro, foi logo no comecinho de 2013. Na época eu fiz um vídeo alertando todos vocês que os anciões do Braz estavam alterando o estatuto para dar mais poder para eles remover pessoas dos seus ministérios. Por quê? Porque antes deste novo estatuto, lá dizia, né? Eu não me lembro agora o artigo, mas a única forma de você remover alguém do ministério era através da idoneidade moral, né? Ou seja, eles deveriam provar alguma coisa que provasse que o camarada não manteve a sua idoneidade moral. Por isso é que, segundo, né, relatos que chegam lá para nós, né, é que acontecia aquelas difamações, histórias que chegavam, ou seja, precisavam se criar histórias para poder arrancar alguém do ministério. E isso estava dando, né, muitos problemas. E aí o que a Congregação Cristã no Brasil fez, os anciões do Braz, foi assim, é simples, vamos reformar o estatuto e dizer que se não tiver de acordo com o que a gente quer, a gente pode tirar do ministério. E aí, não precisa ficar inventando mais nada. Eu tô supondo, tá, que eles faziam isso para poder tirar. Vide o caso do ancião José Nicolau, né, que tem aí relatos de que tudo foi uma armação. Mas como não esse código de hoje ainda não existia naquela época, precisava criar uma celeuma, criar um boato, e aí eles davam força de verdade no boato, ou seja, não ouvia o acusado, não apresentavam-se testemunhas algumas e ficava por isso mesmo e atingia o alvo. Agora não. O estatuto de 2013, eu fui o único que me levantei para alertar vocês que estão aí, os anciões, né? Me levantei para alertar vocês e agora tá aí, ó, né? O escorpião que vocês ajudaram parir estão ferroando vocês mesmo, ok? Então, no Código de Ética atual, hoje, está escrito assim, ó, no artigo 9º, né? No artigo 9º, no 7º ponto, está falando assim: quebra da fidelidade à doutrina ou à disciplina ministerial da Congregação Cristã no Brasil a juízo do Conselho de Anciães. Ou seja, a juízo, ou seja, aquilo que decidirem, não importa, é a juízo deles. O que eles decidirem, eles arrancam quem eles querem. E esse artigo 9 é o artigo que trata os casos de afastamento ou daqueles que são removidos do cargo, tá? Então, lá no inciso 7º, está falando assim, quebra da fidelidade à doutrina, porque é subjetivo. O que é quebra da fidelidade à doutrina? O que será que é quebra da fidelidade à doutrina? Entendeu? É muito subjetivo, ou seja, o que tem de anciões do Braz aí na tribuna que poderiam, de forma subjetiva, enquadrar nisso daqui. Enquadrar, vide o caso do Samuelzinho Trevisan, que eles colocaram na tribuna. Isso aí jamais aconteceu na Congregação Cristã no Brasil. Isso não poderia, de certa forma, incorrer em quebra da fidelidade às regras e às crenças da CCB? Eu acho que sim. Entendeu? Então isso aqui deixou
algo para, sabe, as leis no país, no Brasil, muitos políticos, e a CCB está fazendo exatamente a mesma coisa, ela cria leis e regras subjetivas para ser maleada para lá ou para cá, conforme o momento necessário. Empurrar lá mais para a esquerda, empurra. Se hoje precisar empurrar mais para a direita, a gente empurra e assim por diante. Vocês estão entendendo, pessoal? Então agora, tá? Eu dou meus parabéns ao senhor Cury, né, por ele ter vindo a público, explicado às pessoas, né? E um outro ponto que merece a observação é que ele diz, eu até anotei aqui, ele fala o motivo do afastamento dele. Ele fala: faltei ao expressar algum ponto de vista, né, com relação à instituição. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Eu faltei em dar uma opinião que não agradavam o Braz. Ou seja, ele deu alguma opinião, não importa qual seja a opinião, é opinião, né? E ele diz, por eu ter dado as seguintes opiniões, eu faltei segundo o meu ponto de vista, com relação à instituição. Uma das coisas a observar aqui, né? Primeiro, a opinião dele, e provavelmente foi algo que ele fez no privado, né? Ou seja, foi em alguma conversa, alguém que foi lá entregar ele, não foi nada público, tá? Então, por que fazer isso? Ou seja, perseguição mesmo, tá? Porque se fosse outros, teriam tido uma conversa, um puxão de orelha e pronto, final, e estavam tocando o barco. Apesar também de que nós não sabemos exatamente o que aconteceu e o que está acontecendo agora, né? Outra coisa também a poder se observar aqui, que eu achei um ponto positivo até para nós que estamos aqui, é que ele fala com relação à instituição. Um outro CCBano com um pouco de dose a mais no sangue de fanatismo, ele ia falar: faltei com relação à obra de Deus, né? Então eu achei que ele ia falar a obra de Deus, falou com a instituição. E isso é bom, porque fazer com que ele entenda que a obra de Deus não é a congregação que está no Brasil, que na verdade a obra de Deus é Jesus Cristo, né? O plano de Deus sobre Jesus Cristo morrer em nosso lugar. Essa é a verdadeira obra de Deus. Já passou da hora dos membros da CB parar de chamar a congregação de obra de Deus, porque isso, irmão, perdoa que eu vou falar, isso é um escárnio, tá? Tem que parar com isso, ok? Então, tá aí esses pontos de vista muito importantes e relevantes, que merece toda atenção. Isso aí é o próprio ancião. Agora eu vou colocar aqui, eu não vou nem comentar, eu vou colocar, aliás, eu não vou nem ler, eu vou colocar uma leitura eletrônica para ficar fiel conforme ao que eles encaminharam. Esse comunicado é do próprio povo ali da região dele, né, da comum dele, as pessoas do grupo de WhatsApp, tá? Emitindo essa nota, né, explicando o caso e também manifestando a sua indignação com o Braz, né? E a gente vai ler isso aqui agora há pouco, tá? Também vale destacar, tá, que existem rumores que estão dizendo por aí que o fato do afastamento dele e de talvez mais alguns sejam por motivo de uma delação de um youtuber. Um youtuber, né? Saiu da congregação, voltou para a congregação, saiu de novo da congregação, falou mal da congregação, chamou a congregação de seita, falou um monte de bobagem, falou um monte de coisas, né? Fez o que fez e voltou de novo para a congregação por uma suposta palavra que Deus mandou, tá? Isso é o que dizem, não tenho certeza, eu não posso afirmar, não estou afirmando nada, também não estou dizendo o nome de ninguém aqui, né? Mas o que diz é que esse suposto youtuber, né, em conversa com a cúpula do Braz, não sei se rolou ali uma certa delação premiada, a gente não tem certeza sobre isso, tá? Se rolou ali, você me dá isso, eu faço isso, eu te entrego isso, eu entrego esse, entrego aquele, e aí a gente, né, faz um acordo aqui, todo outro ali, e assim por diante. Ok? A gente não tem muita certeza sobre isso, tá? Eu não tenho essa certeza, são coisas que estão dizendo por aí, certo? Mas o que eu tenho para trazer para vocês de concreto é isso que eu estou mostrando agora para vocês, que é a própria fala do Omar Cury, né? E esse comunicado do povo muito indignado com a decisão do Braz,
certo? Então, ouça aí o comunicado da própria Irmandade indignada com essa atitude do Braz. Segue aí, ouça aí vocês. Canindé, São Paulo, São Paulo, Omar Coure, afastamento injusto por tempo indeterminado. Caros irmãos, antes de lançarmos uma nota sobre o ocorrido com o irmão Omar Coure, um caro servo de Deus e muito humilde, buscamos verdades profundas sobre o caso, porque ele sempre teve uma ilibada conduta e é extremamente amado pela Irmandade do Canindé e Braz. Com 30 anos de ancião ele nunca deu problemas, antes nunca foi convidado nem para atender cultos online no Braz, pois ele se distancia de politicagens, é muito reservado igual seu pai, Jorge Coure. Omar Coure foi acusado de quebra do Código de Ética do Ministério. Para vocês entenderem o que é quebra do Código de Ética do Ministério, é colocar em cima da tribuna do culto online dois ex-anciães da CCB em Jandira, o bilionário Samuel Trevisan e João Marcos, homens que já haviam sido feito cartas e circulares até tópicos contra eles, causaram divisão forte e transtornos gravíssimos no meio do povo. O ancião Marcelo colocou em cima do púlpito e eles nunca mais voltaram na CCB e seguem com sua igreja firmes e fortes. Congregação Cristã Apostólica, ao que tudo indica que o ancião Marsola só fez aquilo, visando ganhos financeiros em favor da CCB e que prometeu a ambos a volta deles a ancião em Jandira CCB, mas outros foram contra e deu bafafá forte e eles mesmos desistiram, mas relata que são muito amigos de Marsola, e na época anciães do Paraná e muitos anciães de São Paulo se rebelaram. Outra quebra do Código de Ética do Ministério, colocar um estranho à fé, político, se diz pastor e não é, o presbiteriano e ministro do STF André Mendonça, aonde sua esposa é desviada e inclusive abandonou a CCB para casar-se com ele, e Marsola ofereceu o púlpito do culto para a mocidade do Braz num sábado à noite, o mesmo negou e usou o microfone da testemunhança, gerando repercussão grave. Homem político que teve uma liberdade que eu e você jamais teríamos, o púlpito da tribuna do Braz, oferecido. Marsola, o homem que diz que Jesus não está no céu. Omar Coure, seus irmãos Douglas Coure, Abraão Coure e outros vários irmãos discordam dos excessos de abusos que vêm sendo cometidos por Marsola, uma presidência deturpada, e eles juntos fizeram motim e pediram ajuda de outros anciães que também discordam. Ultrapassou o número de 200 anciães que concordaram que Marsola deve renunciar à presidência devido estar cometendo ações, e ter registrado ações de Marsola que não lhe dão mais condições dele estar diante de um ministério. Com as inúmeras heresias proferidas em cultos online e outras coisas mais, assim já ocorreram com outros. Sebastião Idalino era para ser vice, Newton Cardoso seria o terceiro na sucessão presidencial, mas eles não tiveram mais condições de seguir e seguiram servindo a Deus em seu ministério de ancião somente, faziam ordenações ainda. Congregação Cristã no Brasil não produz leis e deve andar nas leis do país em detalhes, pois os irmãos Omar Coure e demais exerceram o direito concedido por lei constitucional de liberdade de expressão. Presidentes não usaram de misericórdia com os irmãos. Todos temos o direito de concordar e discordar de algo, seja quem for. Opiniões devem ser respeitadas e não perseguidas. Liberdade de expressão. A liberdade de expressão é garantida pela Constituição de 1988, principalmente nos incisos 4 e 9 do artigo 5º. Enquanto o inciso 4º é mais amplo e trata da livre manifestação do pensamento, o inciso 9º foca na liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Hashtag CCB Verdade. WhatsApp CCB. Então tá aí, irmão, esse relato, né, do site CCB Verdade, tá? Eu acredito que eu conheço o irmão, né, que toca. Não coloquei na total íntegra, porque tem algumas denúncias pesadas ali, ok? Então quem vê esse comunicado, tá, não é exatamente o mesmo que eu estou colocando aqui no canal, ok? Tirei algumas partes que fazem acusações e aí a gente não podendo provar, não pode veiculá-las, ok? Mas segue aí, pessoal, tá? Fica nítido e notório, há uma insatisfação muito grande com a presidência do Cláudio Marsola. Já falei aqui muitas vezes, Cláudio Marsola, Salvador Bueno, Hélio Bianco,
Davi Trevisan, Luiz Carlos de Viçosa, esses homens perderam as condições de estar na liderança dessa igreja. Perderam as condições, não podem estar aí. Esses homens são a causa de estar afundando ainda mais a CCB. A CCB já tem problemas graves desde a sua fundação, né? As regras, os tópicos criados, né, que fez com que ela se sentisse a única e a exclusiva, isso é ruim, isso pesa contra ela. E somando as lambanças que Cláudio Marsola vem fazendo, as firulas, né, que vem falando para arrecadar dinheiro, isso tudo está fazendo com que esses homens afundem a CCB num descrédito muito grande. A prova disso é o tal do projeto Resgatar Almas, que significa que o povo está indo embora da congregação cristã no Brasil. Esse é o efeito. E esse povo que está indo embora não é foi embora, acabou. Não, existe uma sangria. Então a tendência é que saia cada vez mais. E se vocês, os anciões, não fizerem nada, vocês vão ficar aí sozinhos dentro dessa igreja. Lamento por todos vocês, lamento por esses homens que estão sendo destituídos do cargo, mas isso é resultado daquilo que vocês plantaram ou daquilo que vocês deixaram de plantar. Lembra-se que a omissão também é um pecado diante de Deus. Eu falei lá em 2013 sobre a alteração do estatuto. Foi o único que falou. Ninguém prestou atenção nisso. Ninguém deu a mínima. E na época eu falei, porque eu coloquei os dois estatutos e examinei fio a fio cada estatuto. Quando eu vi a alteração no artigo que destituía as pessoas do cargo, eu falei, rapaz, esses homens, a partir de agora, ganhando mais poder, vão ganhar mais puxa-sacos, mais gente com medo e muitos sendo arrancados da sua posição ministerial, simplesmente porque o Braz não gosta deles. Ou seja, não preciso mais inventar caso algum. Só ir lá e arrancar. Lamento. Mas fica aqui esse comunicado para que você tenha um pouco de noção sobre o que está acontecendo lá. Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.